A salvação para nós é agora no arrebatamento da igreja, ou nós tombarmos o nosso corpo e irmos para o seio de Abraão, o paraíso, como você entende. Então as pessoas não pregam mais esse texto de João 14, explicando para o povo que a palavra de Deus ela é justa e santa. O Novo Testamento de Jesus, o Evangelho de Jesus, porque ele é que vem buscar a sua igreja para apresentar o Pai na glória, não é? Aí quando ele vai dizer no capítulo 14 de João, verso 1, ele diz: não se turbe vossos corações. Creis em Deus, creis também em mim, diz a palavra, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não pulo, teria dito: eu vou para meu Pai vos preparar lugar. Voltarei outra vez, se vós estiver preparado, levarei para mim mesmo, para que aonde estou estejais vós também. Nós temos que lembrar que o Senhor Jesus, ele não ficou aqui. Ele ficou para um tempo, 40 dias, exatamente, 40 noites, e dando instrução para os discípulos. E aí ele subiu, não é? Não ficou morto, ele está vivo. Ele ressuscitou entre os mortos, nós temos que entender que ele foi preparar lugar, e o lugar já está preparado para nós. Então nós temos que anunciar a salvação, as cartas de Pedro, as epístolas de João, o Atos dos Apóstolos, Apocalipse, que não está pregando muito algumas pessoas, muitas igrejas, não é? Ele está pregando muito, a gente vê nos congressos, a gente vê nas coisas, que é muito Val de Osso Seco, lá de Ezequiel, ainda prega Jeremias, lá no vale, lá dentro do barro, do oleiro, amassando barro, Então, outros, pegam o texto, mas esquece que esses homens, essas mulheres do passado, elas fez ao trabalho deles e ali já morreram. Morreram, ele está aguardando a ressurreição, Ele fazer o trabalho. Claro que ninguém consegue passar o que Abraão passou, não consegue passar o que Jó passou, não consegue passar o que Davi passou e outros homens de Deus que passou pela prova, dando glória, não é? Hoje nós temos aí pregadores bons, mas só andam de avião, hotéis fino, de luxo, cobram um horror de dinheiro para poder passear, para poder passear. Ele vai pregando isso aí. Mas a Bíblia disse que, eu me lembro, meu irmão, no Novo Testamento, lá quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1, quando Pedro e João foram ao templo, na hora da hora nona, ele foi orar, saiu de uma grande missão. Quando Pedro ele se converteu de verdade, ele saiu lá da casa, que foi, Jesus deu a ordenação a eles, que eles ficassem lá em Jerusalém, na casa fechada, não saísse antes que se já se revestir de poder. E quando ele recebeu o Espírito Santo, então Pedro se converteu, ele já saiu pregando o Evangelho. Só a pregação de Pedro foi quase 3.000 pessoas, Aí voltamos lá para o coxo, lá que ele estava na porta sentado lá pedindo uma esmola, e ele não andava com dinheiro. Eles andavam normal, comia e bebia, que Deus a sustentava, mas hoje ninguém vive da fé, mas vive pedindo dinheiro, pedindo comida, pedindo. Não é assim que é o Evangelho. Quando Jesus enviou 70, ele disse: não leva frote, não leva 2 túnicas, 2 sandálias, não leva nada não. Entrou na casa, recebeu, deu a paz, ali come, bebe e dorme, se vem enfermo, será curado, perdoa, se tiver pecado, serão perdoados. Eles voltaram alegres, felizes. Mas Jesus disse: olha, não alegrai-se só por isso não, mas alegrai-se que o vosso nome está escrito no livro da vida, Então Deus não quer fama, Deus não quer nome, Deus quer o nome dele, o dele é famoso, e a fama dele correu para Galiléia, Samaria e todos os confins da terra. Esse é o nome que é exaltado, Aí voltamos em Pedro, aí Pedro pediu esmola para Pedro antes, olha para nós, e ele olhou. E Pedro disse, certamente aquele coisa queria receber alguma coisa, um bom dinheiro, que ele parou, mas o que eu tenho eu te dou. Olha a palavra de Pedro: eu não possuo ouro, não tenho prata, não tenho nada. Nós vamos orar aqui no templo, mas o que eu tenho eu te dou. Olha a bênção. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré,
levanta e anda. Ele levantou ele para a mão direita, desatou as pernas, que estavam travadas os tornozelos, e ele saiu pulando, dando glória, e seguiram para a glória de Deus. Então, meus irmãos, o João 14, está escrito na palavra de Deus, que essa casa para nós já está preparada. Agora nós temos que arrumar a nossa casa. Qual é a nossa casa? Não é essa casa só material. É a casa dos nossos corações, receber Jesus gostoso como Zaqueu, receber a palavra de Deus, receber a unção de Deus, receber o temor a Deus, receber o Espírito Santo de Deus, dar valor, né? Os pregadores aí que pregam na humildade, no temor de Deus, sem nariz empinado, sem aquele eu faço, não, você não faz nada, ninguém faz nada, quem faz tudo em nossas vidas é Jesus. Não estou aqui criticando o pregador, estou criticando o que? É muita fortuna para pouca palavra, 1h30, 1 hora ou 2 horas, levar 5, 6 milhões, 1000, 3, 4, 5, né? Então, a Bíblia diz que tu recebeste de graça e de graça tu estás, não é? É assim que funciona o Evangelho, né? O Evangelho, todo mundo prega o Evangelho. Aí fala assim, não sou pregador. É pregador. Todos aqueles que saem na sua rua pregando o Evangelho, ele é pregador. Aquele que vai na comunidade e prega o Evangelho, ele é pregador. Mas quem é esse cidadão aí cheiroso, forte, roupas boas, sapato bom, vai entrar na comunidade para pregar o Evangelho, não é? É difícil, quer pregar para crente. Para pregar para crente é uma beleza, né? Chegar na igrejão assim aí com 5.000, 3.000 pessoas, 200, 300 pessoas, né? Aí sim, aí tá legal. Aí eu quero ver fundar nos avalados, não é? Como os discípulos entravam, né? Às vezes era apanhado, chicoteado, mas estava lá fundando os pés, né? Na terra estranha, meio cheio de escorpiões, cheio de tanta coisa ruim. Eu estou falando, escorpião, estou falando de gente, estou falando de homem perigosa. Eles iam lá, pregavam o Evangelho, ganhavam alma para o reino do céu. Quem é que quer mais ir nesse lugar, né? Eu ainda vou pela misericórdia do Senhor, né? Mas veja bem, meus irmãos, hoje o Evangelho está muito ralo na boca do ser humano, mas o Evangelho ele é forte. Hoje é só nome, eu quero o meu nome, eu quero o nome. Nome, irmão, Deus já deu o nome para nós. Ele me colocou meu nome ali, que meus pais foi João Manuel, né? Aí imagina o meu nome que eu recebi dele lá, que eu não sei, né? Ele vai me dar, aguarda nosso nome lá, dado por Jesus, não é? Leva o Evangelho simples, um Evangelho de eficácia, um Evangelho justo, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho sem correria, um Evangelho tranquilo, um Evangelho de paz, como Jesus. Seja exemplo de Jesus, seja exemplo dos apóstolos, que eles andavam para lá e para cá, pregavam o Evangelho. Se fosse para ficar 2, 3, 4 dias, 5, 10, 20, eles ficavam levando a palavra naquela cidade, juntando o povo, não é? Mas hoje entrou o mornaísmo. Quando o povo fala de mornaísmo, né, esfriamento na fé, a pessoa deixou de ser fervorosa, a pessoa deixou de pregar um evangelho de amor, um evangelho de salvação, um evangelho de libertação. É só gritaria, é só barulho, mas a alma não se rende a Jesus. As almas cada vez mais saindo da igreja, sem vontade de voltar para a igreja, com as pessoas frias na igreja. Sabe o que é isso? É muita letra, é muito eu, é muito grafinagem, e nem todo mundo entende seu linguajar. O linguajar do cristão humilde é aqueles que tem pessoa que está certo, que está no meio da sociedade mais avançada, mais elevada. Aí sim precisa da pessoa com conhecimento profundo, um conhecimento teológico, um conhecimento doutorado. Mas, gente, nós estamos num país nem coisa para comer direito está tendo. Muitas pessoas desempregadas, gente, a turma tudo doente, pessoas doentes, enfermas, né? E a gente fica em casa pregando para crentes, pouquinho de crente. A gente via as igrejas lotadas, igrejas cheias. Agora a igreja está vazia.
Quando tem igreja cheia, é porque vem alguém de fora, vem um grupo de fora, vem alguém de fora, mas a igreja própria mesmo, os membros da igreja, é bem pouquinho, não vai mais, o povo não quer mais em doutrina, ensinamento, o povo não quer mais em consagrações, né? Não quer porque não tem um incentivo, não tem assim uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de tão maneira boa. Agora é só gritaria, né? Botando o povo para fora, né? E não tem assim um recebimento bom. Tem no primeiro dia, no segundo dia, já não recebe direito. Nós precisamos mudar nossas vidas diante de Deus. Nós precisamos ser mais humildes, nós precisamos ser mais temor a Deus, não é religioso não, né? A Bíblia diz que religião não salva ninguém e nem praga de igreja, mas o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado, não é? Então nós temos que levar o evangelho aos humildes, as pessoas necessitada, as pessoas mais pobres, né? Pobre porque no Brasil tem muita gente pobre que não está conseguindo nem comer direito, né? E assim, muitos tendo muito demais, não é? A gente, quando viu a ceia lá, que Paulo falou sobre um bebe, um come, outros embriaga, né? E outros não come nada, não é? Está cheio de sair uma diferença muito grande, não é? Nas igrejas, uma diferença muito enorme, não é? E a Bíblia fala, não é? Nada nós trouxemos, nada nós levamos. O pregador mesmo disse isso, mas isso parece que vai levar um bocado de coisa para o céu. E eu não quero levar nada, nem eu que vou me levar, Jesus que vai me levar, não é? Então, meus irmãos, vamos pensar direitinho, vamos honrar uns aos outros, vamos amar uns aos outros como Jesus amou. Quando você está no meio de uma pessoa mais granfina, uma pessoa mais alterada, não é? Que a gente chega assim mais simples, nem olha na nossa cara, olha o erro aí. E quando chegar lá, a porta é uma só, né? Para ir para o céu, mas há duas portas. A Bíblia diz que a porta estreita levarão ao céu, a porta larga levarão ao abismo, né? O inferno, a Bíblia diz, não é? É que o povo não tem mais coragem de falar, nem quer falar também, porque dá agora essa bobeira de falar o evangelho, ser processado, aquela coisa aiada toda, e as pessoas estrupando, as pessoas matando crianças, as pessoas matando mulher, que está mais acontecendo, aquela coisa tal, e não, pode liso, vai embora e fica por isso mesmo, não é? Mas a gente tem que levar o evangelho. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, ou apanhando, ou sofrendo nas consequências, não é? Vamos levar o evangelho. Jesus foi morto, não foi por só os incrédulos, pessoas incrédulas que eu falo, não crê no evangelho, não é? Então, foi o sacerdote apoiando aquelas pessoas que eram religiosas, que entregaram-se a Jesus. Não foi as pessoas que eram assassinos, outros eram adultos, isso, aquilo, outro. Não, foi o próprio povo que disse que era de Deus, mas não era de Deus. Agora a boca falava, mas o coração estava longe. Então foi isso que crucificaram a Jesus. Então não vão crucificar Jesus de novo, não. Vão pregar o evangelho com alegria, pregar o evangelho com amor, pregar o evangelho com garra, com segurança, não é? Para ganhar alma para Jesus, para ganhar alma para o reino, não é? Porque mesmo a Bíblia diz que o reino do céu, ele é tomado à força, e eu estou lutando. Se eu não puder em pé, eu vou de joelho. Se eu não puder de joelho, eu vou arrastando. Mas eu quero chegar, eu quero ir, porque o Senhor Jesus, no capítulo 14 de João, como eu disse, já preparou lugar para nós. E ele disse que não deixaria nós órfãos. Parece que o povo está tudo órfão agora, porque não acredita nos milagres de Jesus, não acredita no poder de Jesus. Eu acredito. Então o Espírito Santo, ele está conosco.
conosco, Ele enviaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E eu não posso deixar o Espírito Santo fora de mim. Eu não posso deixar o Espírito Santo sem falar dele, sem convidar ele para entrar dentro de mim, porque mesmo a Bíblia diz que nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Imagina você sair, deixar o Espírito Santo de fora. Como irei? Para onde nós iremos? Por que nós vamos fazer vazio que nem uma lata velha, né? Deus abençoe a todos, Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, companheiros e companheiras. Que Deus dê uma noite de paz, de alegria, de sono bem legal, bem bacana, para a honra e a glória do nome de Jesus. Esse nome que é sobre todos os nomes, nos céus e na terra. Uma boa noite para todos, na paz de Cristo Jesus, nosso Salvador.